Olá a todos, meu nome é Rodrigo e continuando nessa série de vídeos, vamos falar agora sobre soma geométrica de vetores. Então, como foi mencionado anteriormente, podemos realizar operações com os vetores. E uma das operações mais fundamentais da matemática, a soma, também tem sua versão para vetores. Mas somar vetores, principalmente da maneira geométrica, como vamos fazer agora, não é a mesma coisa que somar números. Seria mais interessante dizer que essa soma de vetores está mais para uma composição de vetores, onde você vai usar dois ou mais vetores e através desses vetores você vai compor eles de forma que você vai montar mais um vetor, você vai gerar mais um vetor. Isso vai ficar mais claro um pouco mais à frente quando a gente for falar um pouco sobre a composição de vetores. Uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é que a soma de vetores, por exemplo, se você tem um vetor A mais um vetor B, ela é diferente da soma dos módulos desses vetores, né? Então aqui eu estou dizendo que eu tenho uma soma de vetores. Lembrando que quando eu escrevo um vetor assim, eu estou me referindo a todas as propriedades dos vetores, que são o quê? O módulo, né, que é a intensidade do vetor, o tamanho da linha que forma o vetor, a direção, que seria a inclinação do vetor com relação a uma linha horizontal, né, uma linha imaginária horizontal, que a gente está tomando como referência. Essa direção aqui ela pode ser vertical, ela pode ser horizontal, ela pode ser também diagonal, enfim. E o sentido, que pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, né, ou seja, ascendente, descendente, enfim. Quando eu desenho, quando representa, aliás, quando eu faço essa anotação aqui, com a setinha em cima, eu estou me referindo a todas as características do vetor. No entanto, quando eu faço essa anotação aqui, eu estou me referindo apenas ao módulo do vetor. De forma que quando eu estou fazendo soma de vetores, a gente está levando em consideração tudo isso daqui. O módulo de direção e o sentido. O que é diferente da soma dos módulos do vetor. Salvo, né, um caso especial, que a gente vai ver mais na frente, que vai acontecer quando os vetores estiverem a mesma direção. E no caso aqui, seria a soma com o mesmo sentido. E a gente vai também entender mais na frente como que vai ser, além da soma, né, a subtração de vetores, que nada mais é que uma soma de um vetor com seu vetor oposto. Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente mais à frente. Para a gente iniciar isso daqui, para ficar uma coisa um pouco mais prática, vamos considerar dois vetores, né? Pode ser o vetor A e o vetor B. Então está aqui o meu vetor A e o meu vetor B. Existem duas maneiras de você fazer uma soma geométrica dos vetores. A primeira maneira é a seguinte. Você vai pegar o vetor A, vai posicionar em uma dada região do seu espaço. Em seguida você vai pegar o vetor B, vai transladar ele de forma que o início do vetor B encontre com o final do vetor A, dessa forma. Então, você vai pegar aqui o início do vetor B, essa parte aqui, e vai encontrar nessa parte aqui, no final do vetor A. O vetor resultante dessa composição será o nosso vetor soma. Que ele vai sair da parte inicial do vetor A e vai atingir a parte final do vetor B. Então esse daqui é o meu vetor S, vetor soma, que ele nada mais é o resultado da soma do vetor A com o vetor B. Então, a soma do vetor A com o vetor B, ela é realizada dessa maneira. Então, se eu tenho um vetor A com um vetor B, a soma vai ser feita através dessa composição. Note ainda que a soma desses vetores ela é comutativa. O que eu quero dizer? Que A mais B
é a mesma coisa que B mais A. Então vamos provar isso. Vamos repetir o procedimento, só que agora eu vou pegar o vetor B primeiro, posicionar ele aqui. E agora eu vou pegar o vetor A. E realizar da mesma forma. Vou fazer todo aquele mesmo procedimento. Posicionar o início do vetor A no final do vetor B. Para provar para vocês que esse resultado aqui é o mesmo, deixa eu só reorganizar isso daqui. Eu vou pegar esse mesmo vetor soma aqui, ó. Fazer uma cópia dele e posicioná-lo bem aqui. Só pegar só o vetor soma. Perceba que é o mesmo vetor soma que estava aqui. Eu posso posicioná-lo aqui. E note que a gente tem o mesmo resultado. Daí a gente vê o vetor soma, que é igual a A mais B, também pode ser escrito como sendo B mais A. Ou seja, a ordem dessas parcelas aqui, né, a ordem com que você soma os vetores, ela não vai interferir no seu resultado. O módulo desse vetor soma aqui, a gente vai aprender a calcular ele mais à frente. A gente não vai se preocupar com isso agora não. Então vamos só enfatizar aqui. Então a soma dos vetores, ela é comutativa. A mais B é igual a B mais A. Vamos pegar agora três vetores, A, B e C, e vamos realizar a soma desses vetores. Então vamos começar aqui com o vetor A. Então vai ficar o vetor A. O procedimento é o mesmo, você vai pegando sempre os vetores que você quer somar e posicionando dessa forma, sempre com o início de um vetor começando no final do outro, mais B, e aqui o vetor C. Aqui você tem um vetor C. O vetor soma vai ser aquele que você vai ligar o início do primeiro vetor no final do último vetor que você somou. Então esse aqui é o vetor soma, onde o vetor soma é igual ao vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C. Note ainda que eu poderia ter começado com o vetor C, depois somado com o vetor B, posicionando o B aqui, o início do B no final do C, né? Sempre atentando essa regra. E depois com o vetor A. Onde o vetor soma vai ser novamente esse vetor, que sai do início do primeiro e chega no final do último vetor que eu posicionei para realizar a soma. Então tá lá o vetor soma mais uma vez. Perceba que dessa vez o vetor soma foi feito primeiro com plano C, com B e em seguida com A. Que é a mesma coisa que fazer A mais B mais C. E fica a tarefa para você ir mostrar que isso daqui é a mesma coisa que B mais A mais C. Então não importa a ordem com que você coloque esses vetores aqui, sempre o vetor soma vai ser o mesmo. Vale lembrar ainda
a gente pode ter o elemento neutro, né, ou vetor nulo. O vetor nulo é aquele vetor onde o módulo é igual a zero. Se o módulo é igual a zero, né, se o comprimento da linha que representa o vetor é igual a zero, então você não tem um vetor. De forma que o vetor nulo é representado como sendo zero com a setinha em cima. Dado um vetor U qualquer, se você tiver um vetor U qualquer, esse vetor U somado com o vetor nulo será o próprio vetor U. Da mesma forma que se você tiver um número qualquer e somar esse número com zero, o resultado vai ser aquele próprio número. Um vetor nulo somado com um vetor qualquer, o resultado vai ser o próprio vetor. Outra coisa importante para a gente lembrar é que sempre que a gente tem os vetores que formam uma linha poligonal fechada, né, ou seja, a extremidade do último vetor coincide com a origem do primeiro vetor, o vetor soma será um elemento nulo. Então como que seria isso? Então suponha que você tem a seguinte configuração de vetores. Um vetor que sai aqui, vem aqui, somado com outro que faz isso daqui, somado com outro que vem até aqui, e por fim, um vetorzinho pequeno que fecha aqui. Deixa eu apresentar os sentidos desse vetor. Desses vetores, melhor dizendo, então seria assim, assim, assim e assim, né? Então aqui seria um vetor A, aqui seria um vetor B, aqui um vetor C, aqui um vetor D e aqui um vetor E. Perceba que eu somei o A com B, e depois somei o B com C, o C com D e o D com E. O resultado disso daqui, né, a soma de A com B, com C, com D e com E, vai ser um vetor nulo. Então sempre que você tiver esses vetores formando uma linha poligonal fechada, o que é isso? É esse esquema aqui, esse desenho aqui, né? Aonde o último vetor coincide com a origem do primeiro. Qual que é o último vetor? O último vetor é o E, o vetor E. E o primeiro é o vetor A. Então perceba que o final do vetor E coincide com a origem, né, do primeiro vetor, do vetor A. Então o resultado sempre vai ser um vetor nulo, com módulo igual a zero. Só voltando àquele exemplo nosso anterior, da soma de três vetores, uma coisa que eu esqueci de mencionar, demonstrar, é que a gente pode fazer a soma também por partes, né? Então seria o seguinte. Estou pegando esses três vetores aqui. Eu poderia fazer essa soma por partes. Poderia primeiro fazer o vetor A. Posiciona ele em uma dada região no espaço. Vem aqui, pega o vetor B. Translada ele com o início dele coincidir com o final do A. E aqui você vai ter o seu primeiro vetor soma. Seria só A mais B. Esse aqui seria o vetor A mais B. Em seguida, eu poderia fazer uma segunda parte aqui dessa operação. Seria o quê? Seria agora pegar esse vetor soma aqui e somar ele com o vetor C. Daqui teria o nosso vetor soma final. Que seria o vetor S. Onde o S ele é dado pela soma do vetor A mais o vetor B com o vetor C. Que se você se atentar, é o mesmo que a gente fez anteriormente. Então se eu pegar aquela figura anterior, tá aqui ela, a figura anterior, aquela soma que a gente fez lá atrás, e posicionar aqui em cima, perceba
que o vetor S é exatamente o mesmo. O mesmo comprimento, direção e sentido, então é o mesmo. Ou seja, você realizar essa soma aqui, primeiro o A com B, para depois o resultado somar com C, é a mesma coisa que você somar todos os três de uma vez só, né? É a mesma coisa que fazer A mais B mais C. Essa propriedade é conhecida como sendo a propriedade associativa. Então, a soma de vetores, a gente pode dizer que é associativa. Ou seja, A mais B mais C é igual, também poderia ter feito A mais B mais C. Ou seja, não importa a ordem. Você pode dizer aqui que não importa a ordem com que você soma os vetores. Você pode fazer qualquer ordem aqui, né, dessas combinações, e você vai obter sempre o mesmo resultado.